Olá, eu sou o pastor Gileade da PIB Petrolina e este é o PIBcast. Hoje, especialmente, eu estou recebendo o pastor Diogo e ele é o líder da área de evangelização discipuladora da nossa igreja. E nós temos ouvido muito falar sobre discipulado, sobre evangelização discipuladora, sobre RD, e a gente vai tentar entender um pouquinho disso tudo, e talvez você já esteja matriculado num curso que está sendo oferecido, talvez não. A gente vai tentar entender tudo isso para que você consiga se sentir incluído nessa experiência da nossa igreja. Pastor Diogo, a primeira pergunta é, a gente quer entender o que é discipulado, qual a diferença entre RD, relacionamento discipulador, discipulado, evangelização. Nós queremos entender tudo isso. Fala pra gente e explica, por favor. Vamos lá. Olá a todos que estão na escuta. Nós temos uma alegria de poder falar com você sobre esse assunto tão importante. Em primeiro lugar, eu gostaria de usar como base para a nossa fala um texto de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, quando Jesus ordenou aos seus discípulos, um pouco antes de subir aos céus: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a obedecer todas as coisas que vos tenho ordenado. Baseados nesse texto, pastor Gileade, nós compreendemos que a essência da Igreja de Jesus é fazer discípulos de Jesus. Essa foi uma ordem que Jesus ensinou. Fazer discípulos para nós hoje, nós utilizamos a palavra discipulado. Então, se você me perguntar o que é o discipulado, então eu vou te responder que é fazer discípulos. Essa seria uma resposta melhor. E aí, você falou em RD, e talvez alguém esteja ouvindo isso e falando que sigla é essa, né? RD, para nós, significa relacionamento discipulador. Então, fazer discípulos tem a ver com relacionamento. O curso que nós estamos hoje oferecendo na PIB Petrolina, se você não está matriculado, já fica aí a indicação para você participar, é para que a gente converse e reflita como isso pode ser prático na sua vida. Como você, um discípulo de Jesus, pode fazer outro discípulo de Jesus. Muito bem. Então, é uma ordem de Jesus. Não é uma opção para o crente fazer discípulos. Não é uma opção. Jesus não disse, olha, se você tiver tempo, se você puder, é um favor que você me faz. Não, ele ordenou a todos eles, inclusive. Jesus não separou dentre os seus discípulos alguns que fossem fazer. Por isso, desde já, eu quero dizer a você que nos escuta que você já está incluído no ministério de discipulado da sua igreja, porque você é um discípulo de Jesus, então não necessariamente você precisa se inscrever para poder acatar essa ordem de Jesus de fazer discípulos. Pastor Diogo, trazer alguém para assistir o culto ou entregar folhetos, isso seria ter um relacionamento discipulador ou fazer discípulos de Jesus? Nós temos a ordem de fazer discípulos e essas ações fazem parte, elas podem fazer parte desse processo. Eu posso fazer discípulos entregando um folheto, eu posso fazer discípulos trazendo alguém para a igreja. O problema é quando eu faço apenas isso. O problema é quando eu saio pelas ruas e bato de porta em porta, entrego uma mensagem, um panfleto e imagino que agora eu fiz um discípulo. Ou quando eu trago alguém para a igreja, essa pessoa assiste o culto, quem sabe ela até tome uma decisão ao lado de Cristo e eu pense que fiz um discípulo de Jesus. Na verdade, Jesus nos ordenou 3 instâncias, nós poderíamos até falar em níveis. Ele disse, olhe, indo, fazei discípulos. Mas ele acrescentou, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós podemos ir para fazer discípulos, alcançar essas pessoas,
pode ser entregando folhetos, pode ser convidando para a igreja, mas e após isso? Quem vai cuidar dessa pessoa? Jesus disse, nós precisamos batizá-las, e isso significa incluí-las no corpo de Cristo, integrá-las. Mas não para por aí, porque Jesus disse, ensinando a obedecer todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, eu ainda tenho uma responsabilidade com essa pessoa de dizer a ela tudo que Jesus ensinou para que ela, aí sim, se torne um discípulo ou uma discípula de Jesus. Muito bem, pastor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu pudesse definir o que é fazer discípulos, não é? Como Jesus fala. Seria andar junto com as pessoas? Como é que eu faço? É como fazer amigos, fazer discípulos? Às vezes, a impressão que eu tenho é, olha, tem a hora de eu fazer os meus amigos, encontrar com ele, fazer discípulo é assim, é falar e fazer coisas que não tem nada a ver com a minha rotina. Eu sair exatamente do que eu estou fazendo, abandonar tudo, não é no meu trabalho, eu juntar com a igreja e fazer essa coisa acontecer. Essa é uma ideia que a gente viveu com ela durante muitos anos, né? Eu tenho a minha rotina de trabalho, eu tenho a minha rotina com os meus vizinhos, eu tenho a minha rotina com os meus amigos e de repente, quando chega o fim de semana, eu assumo o meu papel de igreja e eu saio para evangelizar e eu saio para poder dar um estudo bíblico para alguém. Quando nós olhamos para a Bíblia, a rotina de Jesus estava de tempo integral, podemos dizer assim, o tempo inteiro ele vivia essa realidade. Então, eu não preciso mudar a minha rotina, eu não preciso mudar o que eu faço ou as pessoas com quem eu vivo para fazer discípulos. Quando, na verdade, são essas as pessoas que estão mais suscetíveis, porque são as pessoas que eu conheço, com quem eu já me relaciono, com quem eu já tenho contato, que podem, sim, ser possíveis discípulos de Jesus em potencial. Então, eu diria que é tornar os relacionamentos que eu já tenho no dia a dia como relacionamentos que eu tenho a intenção de que eles sejam discípulos. Seria como um colega que você tem e que você bate um baba, por exemplo, com ele toda semana, mas vocês sempre estão ali e o assunto é só aqueles assuntos. E de repente você olha para aquela pessoa e diz, poxa, seria tão legal se esse meu amigo aqui se tornasse um discípulo de Jesus. A partir daí o seu coração mudou com relação a essa pessoa. Ou uma amiga que eu tenho e eu faço, quem sabe, academia, ela faz uma academia juntas, as amigas, mas de repente você olha para ela e diz, olha, essa minha amiga seria muito legal se ela se tornasse uma discípula de Jesus. A partir daí o seu olhar muda para a vida daquela pessoa. Fazer discípulos é pegar os seus amigos que você já tem e desejar que eles se tornem discípulos de Jesus. Assim ficou bem mais simples. Então, se eu sou avô, eu posso discipular meus netos. Se eu sou pai, eu posso discipular meus filhos. Se eu sou filho, eu posso discipular meus pais. Se eu sou um cônjuge, sou casado, posso discipulá-los. Posso discipular meus amigos e tudo mais. Bem, deixa eu te fazer uma outra pergunta, pastor. Afinal de contas, de quem são esses discípulos? Eu vou fazer pessoas que... um discipulado significa alguém andar junto comigo e fazer o que eu acho, o que eu penso e o que eu acredito, ou eu tenho que andar com essa pessoa para que ela se torne um discípulo de Jesus? Parece uma pergunta simples, mas às vezes a gente confunde essas coisas. Eu estou falando mais das coisas que eu acho que são do que daquilo que Jesus quer que se faça. Então, de quem é o discípulo, finalmente? Essa é uma excelente pergunta. E eu vou dizer para você que nós temos que fazer discípulos de Jesus que sejam nossos discípulos. Seria mais ou menos o seguinte: eu sou um discípulo de Jesus. Então, eu tento viver na minha vida tudo que Jesus ensinou. Quando eu conheço alguém e eu desejo que ele seja discípulo de Jesus, eu digo assim, ei, olhe para a minha vida, eu estou me esforçando para obedecer tudo que Jesus ensinou. Claro que eu não sou perfeito, mas eu quero que você me tenha como um referencial. Então, primeiro, ele se torna meu discípulo, mas quando, na verdade, ele vai se tornar um discípulo de Jesus, porque ele vai andar no esforço de seguir a Cristo. É como Paulo diz,
sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Legal, pastor. Deixa eu te falar uma coisa. Quem não é discípulo pode fazer discípulos de Jesus? É difícil. Como é que eu posso ter um discurso e a minha prática ser diferente? Aí não dá. A pessoa vai logo perceber que você fala uma coisa, mas faz outras coisas. E aí aquela velha frase, aquele velho jargão vai vir à tona quando as pessoas dizem: o que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que vocês dizem. Pastor, às vezes a gente tem medo de iniciar um processo assim, porque a gente sempre tem na cabeça da gente que as pessoas vão dizer: não, eu não quero. Na sua experiência, as pessoas estão mais suscetíveis e carentes e elas vão dizer: sim, eu gostaria de aprender, ou o senhor acha que elas vão dizer: não, não quero, a maioria delas fará isso? Olha, pela minha experiência, as pessoas dizem não, geralmente, a ofertas religiosas. Para elas é um pouco difícil quando eu digo assim: vai na minha igreja, você precisa ir na minha igreja, ou então, olhe, faça isso, venha para cá para essa reunião. Geralmente a gente tem algumas resistências, mas quando eu, na minha experiência, resolvo falar de Jesus e o assunto é Jesus, é certeza de que as pessoas vão ter um interesse, porque na essência, Jesus é algo que traz simplesmente uma mensagem de amor, de salvação, de perdão, de misericórdia, de acolhimento. Então é muito difícil ter uma resistência assim. Muito bem, muito obrigado, pastor. Estamos recebendo algumas ligações que querem fazer perguntas, mas eu não vou te fazer essas perguntas, não temos mais tempo para esse programa, nós vamos anotar essa pergunta. Eu só queria que você desse a sua palavra final e a gente encerra esse PIBcast. Nós queremos convidar você a participar desse curso sobre relacionamento discipulador. Se você quer mais informações, nos procure na igreja, pode falar pelo Zap. E eu quero dizer que vai ser um grande privilégio para você ser um discípulo de Jesus que faz outros discípulos. Ok, esse é o PIBcast de hoje.